Quarto ano, bom dia. Hoje o nosso assunto de história são os mistérios do oceano. Isso mesmo. Você já imaginou como o oceano traz perigos, maravilhas? Hoje a gente sabe muita coisa, né? Porque nós temos tecnologia, nós temos pesquisadores, nós temos mergulhadores, nos trazem imagens desse mundo tão diferente que é o nosso, do nosso aqui fora da água. Mas olha só, o oceano era um mistério no século XV. Muita gente tinha medo. Aquela época, as navegações, que era a época que a gente chama das grandes navegações, apesar de ter dado esse nome, as pessoas tinham receio. Só ia para o mar quem era bem corajoso, né? Queria e gostava de aventura, ou então aquelas pessoas que tinham cometido algum crime, que queriam diminuir a sua pena, então eles trabalhavam no comércio marítimo, tá bom? Olha, nessa época, período histórico entre o século XV e o século XVIII, onde o poder excessivo dos reis na Europa acontecia, né, que eles mandavam em tudo, e também a época das grandes navegações. Essas navegações duravam meses. Por quê? Eram pequenos barcos e eles não tinham como ir tão longe nesse mar tão grande com um barquinho tão pequeno. Imagina. Olha o tamanho do mar e imagina você ir para uma navegação num barquinho de pequeno porte, onde uma onda de 1,5 metro de altura pode afundar o seu barco, né? Então os barcos eram pequenos, eles levavam pouca água, a água que eles levavam era só para beber e para fazer comida. Outra coisa, então eles quase não lavavam esse barco, né? Com isso, a comida pegava umidade, perdia a comida com facilidade, eles ficavam doentes, né? E era meio complicado essas navegações. Então as viagens pelo oceano eram perigosas, duravam meses. Os alimentos, por causa da umidade, como eu falei, e da sujeira, estragava com facilidade e muitos passageiros ficavam doentes. Além disso, era muito comum ter aquelas tempestades, né? Tempestades no meio do mar, no meio do oceano, que poderiam a qualquer momento afundar aqueles barcos que não eram barcos tão grandes. Então, diante desses desafios enfrentados pelos viajantes, diversos instrumentos de navegação foram criados, como a bússola. Gente, fala sério, hoje tá fácil, né? Você pega o GPS no seu celular com a internet e fala, manda a localização aí que eu quero chegar. Ou então para voltar para algum lugar que você foi somente uma vez e não conseguiu gravar aquele caminho. Naquela época, eles usavam a bússola, que é uma coisa bem estranha, né? Que pouca gente sabe usar. A gente tem que entender muito a bússola ainda. E também usavam um instrumento que se chama astrolábio. Esse astrolábio era uma engenhoca que ele sabia o caminho de volta através da posição das estrelas. Olha só que interessante, né? Eles também tinham bastante imaginação. Então, olha só. Quando eles saíam lá da Europa e queriam atravessar o Mar Atlântico, eles ainda tinham dúvida do formato da Terra, se a Terra era plana ou se a Terra era redonda. Por quê? Eles achavam, porque como muitos barcos iam e não voltavam, eles achavam que lá no fim, assim, do horizonte, tinha um abismo, onde o barco ia cair e eles iriam morrer. Com a falta de higiene, com a pouca comida do barco, o consumo de álcool era muito grande. Então, às vezes, acabava a água, acabava a comida, eles ingeriam bebida alcoólica. Então, eles ficavam meio desorientados. E por esse motivo, muitos já afirmaram ter visto monstros, criaturas mirabolantes, o monstro do mar, sereias. Olha aí, de onde é que veio o canto das sereias? Por causa dessa desorientação deles com o álcool, né? Que eles tinham que se distrair de alguma maneira. Então, como várias embarcações não chegavam ao seu destino, parte dessas pessoas acreditavam na existência desse abismo.
Apesar dessas dificuldades apresentadas pelos navegantes, não é muito difícil entender por que eles arriscavam tanto. As grandes navegações é que abriram caminho. Através dessas grandes navegações é que eles encontraram aqui nosso território, né? Que eles encontraram a América. Aí na página 103 tem uma sugestão de um filme que ele é bem legal. Eu mandei o link aqui na plataforma, abaixo da atividade aqui com o número das páginas, e assista esse filme que você vai entender melhor sobre as grandes navegações do século XV, tá bom? Um beijo e até a próxima.